Bora, como de praxe, né? Obrigado pelo seu tempo, pela paciência aí. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho, né, tentar aprender e compartilhar, né? A ideia é um pouco essa, mas como a gente sempre fala aqui, né, vamos tentar. O objetivo aqui da academia e do grupo é a gente criar um ecossistema onde todo mundo consiga compartilhar, aprender enfim, evoluir. Se quiserem, vamos fazer uma rodada aqui, todo mundo se apresentando. Acho que vale super a pena. O que vocês acham? Coisa super Acho que é rápida. bom. Boa, boa. Boa? Tem pouca gente, acho que a gente não vai tomar muito tempo, não. Sim, não toma muito tempo, rapidinho. Bom, vou começar aqui. Sou o Pedro, né, Pedrão, trabalho com tecnologia há um tempo. Meu background é tanto a parte de back-end, tanto focado ali em Java, Spring, enfim, quando a gente fala de AW, em clouds, gosto bastante de trabalhar com a AWS, tenho bastante experiência com a AWS, e também costumo mexer ali em front-end, né, especificamente Angular, uma stack que eu gosto, então acho que é isso, e hoje, acho que da minha parte é isso. Puxa pro próximo, vai, puxa aí, Pedro. Boa. Bom, eu faço parte aí dos dinamizadores também. Trabalho com Java já faz alguns anos. Diferente do Pedro, não tenho tanta experiência em front-end, eu sou mais da parte de infraestrutura, de código, então toda a parte de Terraform, Jenkins, GoCD, essas partes de implementação contínua e deployment contínuo. É o que eu mais gosto de fazer, automação e diminuir o máximo de trabalho que eu consigo. Ah, É isso, como o Pedro disse, aqui a gente quer construir uma cadeia, né, onde a gente possa se conhecer, compartilhar problemas, trocar algumas ideias, quem sabe por WhatsApp aí, marcar uns encontros de tecnologia. Também eu faço parte do Jug, então mais um incentivo aqui para trazer vocês todos para a questão de comunidades. E é isso. Bom, passo a voz aí o Brunão. Fala, Brunão. Vamos lá. Bom, prazer aí a quem eu ainda não conheço, mas meu nome é Bruno, tenho também trabalhei com tecnologia por faz uns 7, 8 anos, focado sempre em Java, né? A parte de back-end sempre foi o mais forte. Hoje em dia também tenho me envolvido mais também com a parte CI/CD, Argo CD, a parte de cluster Kubernetes acaba sendo também parte do nosso dia a dia. E acho que é basicamente isso. O front, me aventuro, vez ou outra, é o que eu mais vejo aí, né, como stack de tecnologia que a gente tem de front, pelo menos nos clientes que passei aqui em Portugal, geralmente vai mais para o lado do Angular. Então também, mais experiência em Angular, mas ainda também não é uma experiência não tão grande, né, eu diria. Eu ainda estou mais na parte do back. Mas é isso da minha parte. Puxo a bola aí pro Juliano. Quer continuar aí, mano? Opa, posso continuar? Vai lá. Então, boa noite para vocês, eu sou o Juliano, eu sou mais do front-end, na verdade, com Angular também. Eu trabalhei um pouquinho com back-end, né, usando Python, mas Boa. queria aprender mais sobre Java, então aproveitei aqui a oportunidade do workshop. Boa, boa. Agora, de curiosidade só, Juliana, o que que você sente que te atrai mais pro Java ou que te puxa assim para essa tecnologia? Só curiosidade mesmo agora. Olha, o Java é muito utilizado, né, tem bastante projeto hoje em dia, né, ainda com Java, lá no cliente onde eu trabalho também tem. Então, acho que tem. Bom, primeiro porque tem bastante oportunidade, né, ainda no mercado. E também sempre tentei aprender um pouquinho. Algumas coisas eu já aprendi, outras não. Então, não sei, tenho essa curiosidade. O Java me Boa. chama. Mas majoritariamente pelo mercado mesmo, né? Uma coisa engraçada é porque todo mundo achava que Java era uma linguagem legacy, né? Que já ia morrer há uns 10 anos atrás, mas não para de crescer essa. Mas é muito boa, mano. Chama alguém aí pra continuar. Vou chamar então o Vitor. Pode ser? Opa, fala pessoal. Bom, estou aqui a convite do Pedrão. Achei que ia escutar um português de Portugal aqui. É. Mas, cara, eu sou back também, estou nessa linha do Java, estou aqui pelo interesse do assunto em relação a Java também. Trabalhei muito com front-end,
com React, mas como eu estava focado muito no front, eu estava muito longe do envolvimento com parte de arquitetura de projetos. Eu acabei entrando numa oportunidade mais para back-end, e foi que eu conheci, né, já conhecia Java, claro, mas é aquilo, todo estudante de tecnologia corre de Java por ser uma linguagem um pouquinho mais robusta, mais estruturada. Mas, cara, eu conheci Spring Boot, achei uma facilidade enorme com o framework que, cara, gostei muito, me apaixonei. E tô aí até agora, cara, com Java, Spring, e é isso. Maravilha. Boa. Aqui nosso papel é desmistificar o Java mesmo. Esse negócio de Java burocrático e Java tipado nem existe mais. O pessoal já está colocando variável sem nome, variável sem tipo. Agora já se entregaram já. É boa. Daqui a pouco não tem nem objeto mais. Daqui a pouco não tem nem mais classe. Boa. Boa. A gente tinha o Guilhermo também, mas acredito que ele caiu. Se ele voltar aí, a gente volta. Se não, vambora. Boa. Ô, Pedrão, quiser tocar aí. Cara, bom, então acho que aqui é como o objetivo aqui são fluxos de apresentações, né, que a gente nós iremos fazer até que a gente desenvolva um Splitwise, né, de forma tentando aplicar todas as boas práticas, todas as diversas teorias que a gente às vezes escuta e às vezes a gente não tem aquele momento para conversar sobre ela. Quando, por exemplo, isso é um ponto que a gente vai falar hoje, né? Quando você entra numa empresa, normalmente a empresa já tem todo o sistema de security, toda os microserviços voltados para a segurança, ou é uma equipe apartada, ou a gente também não sabe muito bem como que aquilo funciona ou como criar, ou ter a oportunidade de falar um pouco sobre. Então, essa que é a ideia daqui de hoje, certo? Então, só A gente para. consome todas essas APIs, mas nunca chegou a desenvolver realmente, né? Acho que é a Exato, perfeito. grande verdade aí. Então, só para introduzir um pouco aqui, o objetivo, né? É a gente, como eu havia falado, fazer um splitwise. O que é um splitwise? Rapidamente falando, a gente vai criar uma aplicação back-end, né? Majoritariamente back-end, vamos focar só no back-end, onde ela vai ser um divisor de despesas. Por exemplo, você sai com seus colegas, você tem uma conta e você precisa de dividir essa conta. Então, você pode dividir ela, sei lá, como porcentagem, 10% para o Pedro, 10% para o Bruno, e assim a gente pode dividir por porcentagem, pode ser meio a meio, e eu tenho que pagar aquela, aquela transação, ou aquela conta para quem vai ser o dono daquela despesa, né, digamos assim. Então, esse é o objetivo da apresentação, da apresentação e o objetivo do projeto como um todo. Certo? Boa. Pode ir? Só recapitulando também, a gente Boa. passou na última sessão, né, que foi em fevereiro. A gente passou sobre os detalhes do design da aplicação e quais eram tipos de arquitetura que a gente podia utilizar, como que a gente poderia fazer essas escolhas. E a ideia é que cada vez mais, cada webinar, a gente ir evoluindo e passando nos tópicos principais, né? Óbvio que a gente não vai implementar a aplicação 100%, mas aqui a ideia é tentar chegar nos tópicos principais, assim, que a gente consiga passar alguma coisa legal. Boa, perfeito. Deixa eu ver qual que é o próximo. Então, acabamos falando um pouco disso, né? Sobre a aplicação financeira. É isso. Quer complementar alguma coisa, Pedro, aqui? Acho que Aqui não. era só a ideia, né? Como a gente está criando algo que mexe com dados de cliente, mexe com dados pessoais, ou seja, quanto aquela pessoa gastou, qual que é a conta do banco, quem que ela está relacionada, são, querendo ou não, dados confidenciais. E a ideia desse projeto também é que a gente consiga garantir que tenha segurança, tenha confiabilidade, a gente entre em todos aqueles detalhes chatos que são realmente ali da implementação do software, né? Não só criar um aplicativo e todo mundo que usa pode usar e entra quem quer entrar. A ideia aqui também é garantir as boas práticas de segurança. E aí é mais o contexto dessa apresentação. Perfeito. E quando a gente fala de segurança, a gente vai falar mais para frente, é que normalmente a gente sempre faz ao contrário, né? A gente cria tudo, eu falei, como que eu vou proteger a minha aplicação? Isso é igual, a gente vai falar mais para frente, vamos ter um webinar focado em testes, né? Testes de todos os tipos de testes que tem, testes de integração, testes unitários. E aqui a gente fez propositalmente, a gente não criou testes, e a gente vai ver o quão complexo é depois fazer manutenções de uma aplicação que não tem teste com uma aplicação que tenha testes. E a segurança vem
também nesse aspecto, né? Então, uma visão geral do que a gente falou, né? Nós tínhamos no webinar passado uma, um pequeno desafio que a gente tinha criado um ML, que era, né, novamente, a importância da gente não só ir lá e codar, mas sim tentar fazer algo documental para que a gente consiga basear nesse documento e prever, né, alguns possíveis empecilhos, alguns possíveis quebras de segurança, alguns possíveis, sei lá, quebras de performance também é importante. Quando a gente tem, por exemplo, seja um diagrama de sequência, seja um diagrama, um ML, ou qualquer, seja um C4 model, como a gente comentou também na nosso último webinar, é importante a gente sempre ter essa parte documental feita, certo? Sim, e só Esse, complementando também, pô, Pedrão, desculpa te cortar, mas isso faz a serve de sua. guia até porque, por exemplo, imagina a gente está desenvolvendo alguma coisa, passa 2 semanas ali, a gente trocou, teve alguma outra coisa mais prioritária. É muito mais fácil você voltar no diagrama, ler, entender o que estava sendo feito, do que ter que voltar no código, né? Ler linhas de código, tentar fazer requisição. Putz, a requisição não funciona mais, aí como é que funciona tudo aquilo? O documento nunca vai mudar, a não ser que, óbvio, os requisitos mudem, mas querendo ou não, ali é muito mais confiável o documento, o diagrama, ou seja, o documento que você tem usado. Exatamente, né? Às vezes a gente acha que vai ter um trade-off de fazer uma documentação, ter o código, fazer uma documentação, ter que atualizar os dois, mas só quem entrou num projeto em andamento e tem que ler o código inteiro para tentar entender, e quando não tem algo minimamente documentado para ele pelo menos entender o que está acontecendo, sabe a dificuldade que é. Mas vamos olhar aqui para o que a gente tinha, tá? E ver a importância da gente tentar pensar em como melhorar. Então, basicamente, o que a gente tinha? A gente tínhamos aqui três entidades: o usuário, despesas, transações e e o split mode, né? Que é as formas de pagamento. Então, isso aqui a gente consegue ampliar e entender o que isso vai virar de entidade no nosso banco, como que isso vai correlacionar, quais são os principais métodos que nós vamos ter, que nós vamos precisar de trabalhar, então fica mais simples da gente implementar aqui, ó, certo? Alguma ponderação, Pedro? Não, não, aqui eu só ia falar, né? Todo mundo sabe que se você começar pelo código e depois fizer a documentação, esquece, a documentação não vai sair nunca. Vocês costumam, o Vitor, Guilherme, Bruno, fazer esse tipo de UML? Não? Bom, falando da minha experiência, é o que a gente tenta trazer. Eu vou dizer que, assim, a princípio, muitos dos projetos que a gente chegam têm zero documentação. Foi a minha experiência mais recente aí de projeto por aqui. Mas, de fato, eu acho que eu ia até ressaltar que, assim, essa questão de documentação, até para o nosso contexto, para além do desenvolvimento, né, numa aplicação, de fato, no mercado, enfim, ela é muito boa para você estar sempre recapitulando a estrutura do nosso conhecimento, do conhecimento que a gente vai agregando desde a primeira sessão. A primeira sessão é basicamente isso daí. A discussão foi em cima de documentação, em cima de diagrama, e a gente carrega isso, né, para sessões subsequentes e atualiza, evolui, obviamente, conforme a gente vai criando as novas features aí. Mas enfim, é a melhor das práticas, né? Vez ou outra você não encontra essa prática tão bem consolidada nos projetos, mas é o melhor dos mundos. Faz parte. O Vitor ia dizer Pô, alguma coisa? não sei. Boa. Não, não, eu ia comentar exatamente sobre esses diagramas aí que é comum a gente fazer no começo de projeto, antes de estruturar banco, na própria página de arquitetura inicial que a gente monta, é comum a gente ver esse tipo de diagrama. Boa. Pô, perfeito. E como eu falei, a ideia é que a gente tentar captar os problemas, né? Quando a gente olha para cá e fala assim, ok, eu vou ter um usuário e o objetivo é que esse usuário ele tenha, como eu falei, de um grupo de pessoas que vão, de um grupo de usuários, de utilizadores que vão ter uma determinada despesa. E se a gente olha aqui, funciona super bem. Eu tenho um usuário e aqui eu tenho um grupo um, grupo 2, grupo 3. Só que quando a gente vai começar a pensar, se a gente olha para cá e para esse contexto e começa a pensar numa grande escala, você começa, além de isso não ficar normalizado no banco, né? Porque se você precisar de alterar um usuário, você precisa de alterar todos os. Se você precisa de atualizar um grupo, a gente vai precisar de atualizar todos os usuários, por exemplo.
é algo que não soa bem, enfim, infringe várias regras, como as leis normais do banco de dados e tudo, e afins. Então, é um ponto importante. Então, baseado nisso, a gente já pensou numa segunda melhoria, que é o que a gente vai seguir daqui para frente. Ou seja, a ideia aqui é documentação baseado em prever problemas e fazer melhorias, perfeito? Então, aqui, basicamente, o que a gente fez? A gente extraiu o grupo como estava aqui, né, anteriormente, criamos uma classe, e nessa classe ela vai ter de, de, uma lista de usuários. Pode falar, Pedro. Hã? Pode falar? Queria falar alguma coisa? Não, não, não. Eu só ia. Agora que você já me deu a bola, eu ia só complementar que esse era o desafio do último webinar aí que a gente tinha lançado. Inclusive, depois a gente toca mais nisso, mas Sim. nosso E, vencedor aí do desafio foi o Pedrão mesmo. boa. E a ideia aqui, um ponto que é importante, né? E às vezes quando a gente vai desenvolver, a gente não percebe a importância. Por exemplo, qual é a premissa aqui? Ou seja, aqui eu digo que é uma lista. Será que realmente a melhor estrutura de dados seria uma lista ou seria um set, né? Quando a gente está falando. Eu quero um grupo que eu possa ter pela estrutura de dados, eu quero que ele tenha usuários repetidos ou não repetidos. Então, isso aqui, quando a gente já coloca isso daqui, isso aqui já é um ponto de melhoria, mas é algo simples. Simplista, que a gente já poderia colocar isso daqui na hora que a gente fosse codar, isso vai se tornando mais fácil, né? Depois da primeira vez é meio duro, mas quando você vai acostumando a fazer esses elementos, depois vai seguindo. Perfeito. Vamos dando sequência aqui. Alguém tem algum ponto, alguma dúvida aqui? Queira falar, cara? Galera. Pessoal, fica à vontade, viu? Se tiverem qualquer dúvida, por exemplo, como funciona esse diagrama, o que são essas setas, ou sei lá, se quiser tirar qualquer dúvida, fique à Como é vontade. construído e tal, né? E também, se quiserem colocar algum ponto de melhoria, aqui é o Sim, espaço, tá? Que a que é o ideia é que todo espaço. mundo realmente tenha abertura para falar. Você fala assim, pô, aquela Exatamente. linha ali tá meio torta, hein? Não dava para. Vai É lá, isso. Pedrão, pode seguir. Então vamos seguindo. Como o Pedro falou, o Apel falou, a ideia é que a gente fala sobre segurança. Então a gente vai falar que a parte mais importante é usar a segurança. Então aqui a gente está tentando unir vários contextos, né? Spring com Java, Spring Security, JWT, métodos de autorização, métodos de autorização como Auth e Token. E a ideia é que a gente dá um overview e faça um pouco sobre cada um deles. Antes aqui, o Pedrinho vai explicar aqui qual que é a grande diferença entre autenticação e autorização, né? O que quer dizer que eu estou autorizado e quer dizer que eu estou autenticado. Manda bala, Pedro. Então, a ideia realmente aqui de autenticação e autorização, que na verdade funde muito esses dois conceitos, principalmente porque um é sempre muito utilizado com o outro, é, é exatamente essa pergunta desse exemplo. Você é mesmo quem você diz que é? Ou seja, você usou um usuário. Para você me dizer que você é ele mesmo, você tem que usar uma senha. Ou seja, a gente tem vários tipos de usuário e senha. A gente tem usuário e OTPs, que são o one-time password, que são o SMS, o código do e-mail. A gente tem também a biometria. A gente tem diversos tipos de autenticação, que é você autenticar que é você mesmo, ou seja, a sua assinatura. E a mais comum de todas é o usuário e senha, né? Botou o usuário, botou a senha, é você mesmo. Agora, autorização. Alguém te autorizou a realmente fazer aquilo? Você tem autorização, você tem as permissões necessárias para fazer aquilo que você está fazendo? Isso são duas coisas ali que caminham muito juntas. Então, por exemplo, você realmente é Pedro Santos ou Bruno. Agora, você tem autorização para ver a conta do Pedro Apple? Isso já é um pouco mais diferente. E esses dois conceitos têm que andar muito juntos ali, realmente para que o serviço esteja bem fechadinho, né? A gente fala de list privilege, que a gente sempre, quando a gente trabalha com cloud, essas coisas, a gente quer dar o mínimo de autorização possível dentro da cloud. Para que a pessoa, putz, eu vou criar uma base de dados, mas aí o cara cria uma VM, cria outra coisa em cima, cria uma ASG, alguma coisa assim, abre as portas, abre a porta 22, todo mundo consegue fazer SSH. A pessoa não deveria ter essa autorização de fazer isso, mas ela poderia se autenticar contra o negócio. Então, são dois conceitos ali que andam muito próximos, mas tem realmente essa diferenciação. E para autenticação e para autorização, a gente tem diferentes conceitos. Por exemplo, a autenticação a gente tem o ALF2, como o Pedro já comentou, o IDC, que é a questão ali de provedores, né? Provedores de autenticação, que seria
login com o Google, login com o seu banco, login com várias coisas. A gente tem conceitos de JWT, né, que seriam os tokens, a gente teria o LDAP, onde a gente guarda ali usuário e senha, permissões e um monte de coisa ali sobre usuários, enfim. E a autorização, a gente também tem outros conceitos. Um dos conceitos que foi mencionado aqui, que a gente vai mencionar mais para frente também, é o RBAC, muito conhecido Role Based Access Control, que seria o controle baseado nas roles. Então, você é um funcionário. Você tem alguma role, ou seja, você é um administrador, você é do controle financeiro, você é um administrador de sistema, você é um DBA. Você tem que ter acesso baseado na sua role, ou seja, a sua role tem que definir exatamente aquilo que você tem acesso. Se você é um DBA, você tem que ter acesso a banco de dados, e só. Se você é um Network Administration, um gerenciador de redes, ou alguma coisa assim, você tem que ter acesso a redes. E pronto. Quem tem acesso a redes não tem acesso a banco de dados, quem tem acesso a banco de dados não tem acesso de redes. Agora, Exatamente. óbvio, a Pô, se gente vai ter fosse. também a gente vai ter também o administrador, né? Que vai administrar tudo. Então ele tem que ter acesso a tudo. É um pouco problemático isso, realmente, porque geralmente quem tem a chave mestra, né, pode abrir tudo, pode dar role para quem ele quiser. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Já dizia meu avô. E é importante, acho que aqui quando a gente está trabalhando com role, né, o próprio Spring Security ele já traz essa abstração para a gente, ele já, a partir de configurações que a gente vai fazer, tudo isso que a gente está falando a gente vai mostrar em código, tá, malta? Então não se preocupem, putz, o que está acontecendo, não estou entendendo, então a ideia é pegar o contexto. Então, a role, a menor unidade possível, né, a menor permissão que você possa fazer para que aquele usuário tenha acesso a um determinado recurso. Não quer dizer que você está se protegendo ou não, perfeito? É, Show de bola. Dando sequência aqui. Alguma dúvida aqui relacionada às roles? Sim, não? Ok? Perfeito. Tá? Se não Vai lá. tiver, vamos seguir. JWT, né? O que é o famoso JWT que todo mundo fala, tem que ter o JWT? É um JSON, é um JSON Web Token, ou seja, nada mais nada menos do que um JSON, e nesse JSON ele traz informações é, encriptografadas, digamos assim, daquele utilizador. Pensem comigo no contexto. Então, qual que é a ideia quando se tem um JWT? Se a gente voltar aqui, esse trem tá falhando. Se a gente voltar aqui um pouco no slide anterior, ele está aqui na autenticação, ou seja, aquele usuário está autenticado e ele, por ser autenticado, a gente já sabe quem ele é, se ele é o Pedro ou não ele é o Pedro. E a grande vantagem da gente, uma das grandes vantagens, né, que a gente tem quando a gente está utilizando um JWT é que quer dizer que eu posso utilizar de maneira transversal diferentes tipos de recursos, porque eu não vou precisar de colocar meu usuário e senha toda hora, porque se eu já tiver aquelas credenciais ou aquelas roles ou a minha permissão para que eu possa utilizar aquele recurso, isso vai transitar no meu JWT. Então, quando a gente olha para ele é dividido em três partes, né? O header, o payload e o signature. Ou seja, esse último, ele é importante, a gente vai falar com ele depois, mas nada mais, nada menos do que o primeiro, qual que é o algoritmo utilizado para a criação daquele JWT. O payload são todas as informações, todos os claims, né? Todas as roles, todos os nomes. O payload, a gente pode colocar tudo que a gente achar que seja importante compartilhar. Obviamente, nós não vamos colocar a senha do utilizador, né? Coisas, dados sensíveis, não podemos colocar dados sensíveis no JWT, porque ele é algo que vai ser, vai, qual o Trafegar nome? na Vai internet. trafegar, obrigado. Vai trafegar na Isso. internet. E a signature quando a gente chama de, o que é essa parte da assinatura? É quando a gente chama de encriptação, me fugiu o nome agora, One way. e não era one way, mas não tem problema. Acho que sim, tá certo. Mas qual que é a ideia desse contexto? Nós temos uma chave pública e uma chave privada. Ah, assimétrica. Era isso que Obrigado, você queria Pedro. dizer. Boa, Assimétrica. boa. Graças. Assimétrica. Então, basicamente, quando essa chave pública e a chave privada, a gente utiliza para gerar esse JWT. Quando a gente está logando, a gente utiliza essa chave privada, a gente gera esse token e a nossa chave pública ela vai ser utilizada
para Confirmar ali, né, confirmar se isso. aquele token realmente foi vindo dessa chave privada. E assim a gente garante que, por exemplo, eu tenho como a gente já viu, é um JSON, eu vou gerar um JSON, poder gerar qualquer JSON e tentar logar no aplicativo do nosso Splitwise para tentar transitar qualquer tipo de informação, ou enfim. Então, isso poderia ser uma falha de segurança. Quando a gente não tem tokens assinados, ou seja, quando a gente não tem essas chaves públicas e essas chaves privadas. Perfeito? Boa, boa. Só dando um pouquinho mais de profundidade nessa questão, ah, basicamente esse token, sempre que você mandar uma requisição, você vai ter que enviar ele junto, porque a ideia desse token realmente é identificar quem é aquela pessoa. Agora imagina, se você está na internet, alguém está farejando a sua Wi-Fi, ou você está no Starbucks, por exemplo, conectado ali, e alguém conseguiu pegar esse token e conseguiu adulterar ele não vai conseguir fazer nada, porque para ele conseguir adulterar e conseguir realmente enviar e propagar esse token fazendo algum malefício, ele teria que ter a chave privada para ele conseguir reassinar aquele token para que o servidor conseguisse autenticar e falar, ah, não, esse token realmente foi gerado pela gente. Então, parece que você está trafegando qualquer informação e isso é super perigoso, mas na verdade tem uma tecnologia por trás que tenta garantir. Óbvio que hoje em dia na internet tudo dá para ser quebrado ou maliciado, mas, mas a ideia é que isso venha para garantir um pouco mais de segurança. Perfeito. Next. E a gente vem com o conceito aqui do OIDC, né? O fluxo do OIDC. O fluxo do OIDC nada mais, nada menos que um protocolo de autenticação. Então, o que esse protocolo de autenticação permite? Normalmente, a gente utiliza o OIDC, é muito comum, né? Quando você vai logar em qualquer aplicação e você tem lá, quero logar com o Google, quero logar com o GitHub, com o GitHub, ou que a gente, ou comumente chamado login social. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de logar, acho que todo mundo, né, já teve isso. Então, isso é a ideia do OIDC. Você ter um provedor. Nesse provedor, você vai prover essa autenticação, vai prover essa forma de autenticar e vai garantir com que diferentes sistemas possam trocar informações consistentes entre si. Ah, olhando para cá, só para ficar um pouco mais claro, como é que seria o fluxo do IDC, né? Ou seja, o cliente, existe alguns recursos que são por padrão, né? Como ele é um protocolo, existe toda uma documentação extensa do IDC, de todas as diretrizes que devem ter seguidas, desde a criação de token ao revoke, mas a ideia aqui é o utilizador, ele solicita uma autorização, o navegador vai mandar para o provedor do IDC que ele está querendo uma autorização. Ele vai falar assim: esse usuário não está autenticado, ele vai exibir a tela de login. Quando ele exibir a tela de login, ele vai colocar as credenciais, que ele vai retornar um código específico para aquele momento que ele está solicitando essa está fazendo a solicitação desse recurso. E nesse retorno, quando ele retorna o código, ele já vai retornar uma página que a gente um link que a gente chama de callback, né? Para onde que ele vai ser redirecionado após o login ser realizado com sucesso. Depois que tudo aquilo foi feito e as credenciais dele estiverem corretas, o callback dele que vai ser, ele vai gerar um token, o cliente vai ser redirecionado para esse callback, ele vai enviar um code, um client ID, o secrets para o pro provedor do IDC, e aí sim o provedor do IDC vai gerar o que a gente chama, que é o JWT, normalmente, né? O JWT, o Access Token e o Refresh Token. Então, essa é a ideia do fluxo, ou seja, a gente solicita, ele vai falar que você não está autorizado, vai te mandar para uma página de login, depois da página de login você vai colocar sua senha, depois ele vai te mandar para um callback, e depois do callback você cai com os seus recursos logados. Acho que tentei ser mais simplista aqui no contexto do IDC, e essa que é a ideia aqui. Alguma dúvida aqui? Esse conceito às vezes é um pouco meio chato. Basicamente aqui, só jogando aqui no ar também, é como se a nossa aplicação falasse, ô Google, garante que ele está autenticado, garante que ele é alguém realmente que ele diz que ele é, e devolve para a gente o código. O que a gente só quer saber é que tem esse código, não tem esse código, ele está
pode acessar, não pode acessar, essa aqui é a minha ideia. Acho que vai um pouquinho, desculpa interromper, Pedro, mas é meio que delegar responsabilidade de autenticação, né? Exato. É nesse sentido. Você delega a responsabilidade de autenticação para um provedor, seja ele Google, Microsoft ou qualquer outro, Ou e para ele vai você dizer, mesmo, né? Você ou também para pode você ser mesmo. Para você um mesmo. próprio provedor Sim, também. também tem esse e-mail. E aqui é interessante também relacionar com outro tópico que a gente falou, porque, por exemplo, se você não se registrar numa aplicação, primeiro, com um provedor, ou seja, se você não se registrar com o Google numa aplicação e tentar logar lá, você não vai ter acesso, porque você não autorizou o Google a te autenticar por ali. Então, por exemplo, você tem que autorizar algumas ferramentas a utilizar o login do Google. Senão, eles não podem gerar tokens por você, porque você realmente não tem essa autorização. Então, mais uma naquela relação entre autenticação e autorização ali. Boa, era só isso. Mas, manda bala. Só isso, posso passar aqui, galera, nota? Algum ponto, Alguém tem alguma alguma dúvida aí questão? de provedor? Não? Vamos lá. Bala. O pessoal tá máquina então, pô. Pô, tranquilo. E por fim, acho que é mais do mesmo que a gente falou, que é um pouco do que é a autorização e autenticação. Temos o AUF2, que é uma forma de fazer a autorização, e o IDC, o OpenID também, que é uma forma da gente fazer a autenticação para verificar se aquele usuário, aquele utilizar mesmo. E uma das coisas que acabou que a gente não falou, que é o login social, ele é uma forma de SSO, né? Que eu acho que faltou só o termo SSO, da gente, o que que é o SSO? De você fazer esse login único, né? Basicamente é isso. Faz a propagação de token, propagação de contexto de autenticação. Exatamente. Boa. E, ok. Quer mandar aqui, Pedrinho, nesse? Acho que aqui são umas diferenças Sim? simples, assim, sobre qual que é a diferença ali, né, do que a gente está tratando aqui, né, do stateless, que seria a autenticação com o single sign-on, e o JWT, propagação de contexto de autenticação e tudo mais. Então, no stateless, que seria onde a gente não tem sessão armazenada. Como é que funciona uma stateful, né, que seria o ao contrário do stateless ou ao contrário do single sign-on? A gente autentica uma pessoa, ou seja, ela usa o usuário e senha ou qualquer método que ela queira. A gente guarda uma sessão no nosso base de dados, ou seja, aquela pessoa está autenticada neste momento, e devolve um ID, né, que no caso seria o nosso cookie, que é o identificador ali daquela sessão ou alguma coisa assim. Sim. E aí a gente manda bala, né? Pode falar. Ok, falou. Não sei se vocês iam comentar depois, mas faz uma cota já que eu não faço back-end, então tô na dúvida. Mas quando eu fazia, eu lembro que eu sempre enfrentei esse problema, que era a gente fazia lá as APIs JWT e tudo mais, a fim de ser stateless e Ariara, mas acabava que no fim das contas acabava sendo, que não tinha como não ser 100%. Por exemplo, se você quiser, se você vai sempre ter que ter uma estratégia de renovar token em algum momento, certo? Você vai ter que guardar alguma coisa, ele vai ter que cair lá no banco de dados em toda requisição, checando se o token já foi válido, coisas assim, certo? Acaba que você E seria acaba. Eu Não, tava pode, fazendo talvez. errado ou de fato isso rola mesmo? Isso é um tópico que a gente ia abordar aqui mais pra frente também, que é realmente o stateless. Não necessariamente ele é stateless, porque quando você quer fazer, por exemplo, revogação de token, você tem que saber qual que é o token que você vai Exato. revogar. E tem N estratégias para fazer isso também, mas Mete um login, sei lá. realmente você tem alguma coisa que você precisa salvar ali, né? Não sei, Pedro, você queria completar alguma coisa? Não, não, mas é exatamente isso. Seja, como a gente estava comentando exatamente isso, seja ou fazer uma revocação por whitelist, ou seja, você salvar o seu token na base de dados para você fazer o revoke dele depois. Então, ele é, ele é stateless, mas a ideia é stateless porque ele não vai ter uma sessão, né, Entendo, entendo, aberta, entendo. mas mas ainda assim a gente vai ter que guardar uma parte dele ali para a gente Tá? fazer esse tipo de contexto. Então, tudo bem, eu só queria saber se eu saí cedo demais do back-end, já tinha arrumado solução para isso, e eu não tava por dentro. Boa. A questão do refresh, né, que seria o refresh token, isso já é, hoje em dia já tem uma melhoria, vamos dizer assim, que você não precisa mais guardar o token para fazer o refresh. Você devolve tanto um access token quanto um refresh token. O refresh token ele te garante só poder renovar o seu token.
Mas você não pode fazer mais nada além com isso. Ou seja, você não pode chamar o API, você não pode chamar nada. Você só pode renovar o seu token. Então, e ele tem uma duração muito maior, né? Às vezes um dia inteiro, assim, ou mais, sei lá. Mas é Ok, isso. that's good. Boa. Boa. O resto do stateless e stateful é muito sobre isso. O stateless tenta ao mínimo acoplar informação com o servidor e o stateful ele é 100% acoplado. Também tem os trade-offs de toda a tecnologia. O acoplado é muito mais fácil de implementar, é muito mais fácil de você gerir, já é garantido, vamos dizer assim, por default pelo Spring Security. Então não precisa de nenhum provedor a mais assim para você implementar essa questão. Mas se você vai escalar, se você vai criar ou receber mais requisições, é muito mais difícil você escalar o seu banco de dados, escalar a sua aplicação, do que você só delegar essa autenticação para outros serviços. Mas boa. Bora para a parte boa agora do webinar? A parte boa. Vamos falar Vamos mostrar tudo isso aqui que nós estamos falando na prática. Então, qual que é a ideia aqui? Nós temos tudo isso aqui que está, todo esse código já está no nosso Git. Depois a gente pode colocar no chat, se quiser, Eu já colocar coloco aqui ali. já. Boa. Tá no chat e a gente, como falou, a ideia é contribuir. Não podem fazer um fork, acho que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, como a gente falou, vamos falar da parte de que nós estamos começando um recurso de criar usuários, de criar utilizadores, e a gente precisa de garantir a segurança deles, né? Então, quando a gente olha para este controlador, né, que é um user controller, que basicamente nada mais, nada menos do Calma que aí. aqui Você vão tá ter... mostrando a apresentação ainda, Pedro. Ainda é apresentação, mano. É sério? É. Achei que ele... Acho que você botou só a Momento. web. Tinha mostrado tudo. Deixa eu ver. Show screen. Estão vendo o que agora? Apresentação. E agora? Apresentação. Apresentação. Phonics. Peraí, então. Problemas técnicos, pessoal. Acontece. Agora sim. E agora? Apresentação. Não, brincadeira, o código. Vamos falar um nome novo aí. Aí sacaneou. Aí, cara. Boa, boa. Enfim, como eu estava falando, basicamente aqui nós temos um controlador. E nesse controlador aqui, como nós havíamos mencionado, nós precisamos que é onde expõe o recurso, né? Como a gente vai expor os recursos da nossa aplicação. O primeiro passo é nós estamos criando todo o contexto inicial, que são os users, os grupos, né? E depois vão vir o resto das transações ali que precisam ser feitas. E a gente precisa de fazer essa proteção. Então, o que a gente está usando aqui? Nós estamos usando o Spring Security, juntamente com todo aquele fluxo que a gente havia mencionado, com o fluxo de OIDC, para a gente fazer a autenticação e autorização. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, inicialmente nós temos um endpoint, que na verdade o que ele tem aqui nada mais nada menos do que uma role, né? Tem o has role e tem um has authorized, que a gente também está trabalhando aqui com o scope. Que depois a gente pode falar um pouco mais sobre o scope, acabou que a gente não falamos também, mas a ideia é bem similar. Então, o manejo inicial aqui são essas duas anotações que vamos trabalhar com ela, né? O pré-authorize e eu criei o pro-authorize, o post-authorize. Uma dica e uma coisa que eu gosto muito de fazer é quando a gente está trabalhando, está estudando, fazendo qualquer coisa, é olhar como que a anotação realmente funciona. Isso fica muito mais rápido o entendimento do framework, fica muito mais simples a gente entender quais são as possibilidades de trabalhar. E aqui, por exemplo, quando a gente está trabalhando com pré-autorais, você consegue ver quais são as anotações que estão naquele contexto e ver se você pode criar uma anotação própria. Você começa a ter um pouco mais de fertilizar as suas possibilidades, porque às vezes no tutorial você só pega ali, aprende e aplica. Quando você abre realmente a documentação daquele contexto, fica super mais fácil. É uma dica que eu sempre dou e eu acho que é super importante. Beleza? Aí pega tudo do chat GPT, cola ali, não entendeu nada, tá funcionando e é isso. A ideia realmente é essa. Se você entra na classe, entra no pacote e dá uma olhada, às vezes você não queria um post autorais, você queria que fizesse alguma coisa depois, mas não era depois da autorização. Aí você olha ali e tem um post filter, por exemplo. Então, a ideia de entrar mesmo e dar uma vasculhada, principalmente no Java, que quando você
coloca uma biblioteca, já vem tudo, você consegue explorar, é muito bom isso. Então, é a ideia de ler documentação mesmo. Pô, perfeito. Então, como que isso aqui funciona, né? Basicamente, o que que ele vai, o que que ele, o que que nós estamos dizendo aqui para o recurso do Spring? Ou para o recurso é que se o utilizador não tiver essa role, essa role, esse escopo específico, ele não vai poder, né, retornar esse recurso. Mas só que para isso funcionar, a gente precisa de configurar algumas coisas. Então, como é que essas configurações funcionam, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, inicialmente, no todo o nosso package de configuração, para a gente entender o que que a gente fez, entender o que que é cada coisa, entender como que elas funcionam, como que elas se organizam entre si. Vamos começar inicialmente, porque acho que de cima para baixo, né? Acho que faz sentido. De cima para Sim, baixo, sim. com esse Authentication Manager. O que que é? E a ideia aqui, galera, normalmente, por que que a gente quer passar um pouco por cada um? Porque, como a gente falou, quando a gente tem aplicações de securities, ou elas já são isoladas para uma equipe, ou a gente vai pegar algo que vai aplicar e não vai voltar, e às vezes a gente não sabe como alterar, ou o que que aquilo é, ou para que que serve. Então, a gente fizemos algo um pouco mais genérico aqui e tentar passar por cada um, tá bom? Geralmente Então, todas as empresas já têm isso pronto, então você só coloca uma lib ou você chama um serviço, mas se você não calhar de cair no time de segurança, é muito difícil que você vá fazer alguma alteração ou entender realmente o que está sendo feito. Então essa é a nossa ideia aqui, é trazer um pouco dessa imagem do que o que acontece realmente por baixo dos panos. É perfeito. boa. Então, anotações, né? @configuration, basicamente é para a gente fazer configurações, para o Spring dizer que isso é uma configuração e fazer um bin desse contexto aqui. Então, a gente cria um bin do Authentication Manager. O que que o Authentication Manager vai fazer? Basicamente, a gente vai dizer qual que vai ser o nosso provedor, qual que vai ser a nossa forma de autenticar, seja usuário e senha, certo? Então, nesse caso aqui, a gente criou um Custom Authentication Provider, que nós vamos, como eu falei, nós vamos prover a autenticação através de um usuário e senha. Então, essa é a ideia inicial. Se a gente vier, por exemplo, aqui, Authentication Provider, a gente vai fazer vamos estender do Authentication Provider, vamos fazer essa implementação local aqui, que nada mais, nada menos do que a gente vai receber uma authentication, aonde a gente vai utilizar o espaço do encoder para saber se a senha dele está correta ou não, se aquele outro usuário vai estar autenticado ou não vai estar autenticado. Perfeito? Boa. So, quando a gente, dando sequência aqui, depois a gente entra um pouco dentro dessas classes aqui, nós temos o JWT config. Qual que é a ideia do JWT config? É basicamente, novamente, gerar uma configuração para que a gente tenha uma chave pública e uma chave privada, que é para fazer toda aquela questão do JWT. Ou seja, nós vamos criar um token, uma chave pública, uma chave privada para fazer a geração desse token, perfeito? Só uma perguntinha agora pro pessoal aqui, para quem está na call. Vocês estão familiarizados com o conceito de chave pública, chave privada? Alguém aqui Boa. não tem uma ideia? Podem ser sinceros aqui, é um espaço para realmente tirar essas dúvidas aqui. Boa? O Vitor deu ok, o Leonardo deu ok, o Juliano deu ok. Mário, tá tranquilinho aí? Conceito? Eu acho que era um joinha, mas ele mandou uma mãozinha para cima. Boa, beleza. Boa, Show. perfeito. Então, Para seguimos. facilitar, nós criamos o CSH, onde que nada mais ele vai gerar uma chave pública e uma chave privada, tá? E a partir dessa chave pública e chave privada, a gente vai conseguir trabalhar com, com os nossos, o nosso, para a nossa geração do nosso JWT. O que que eu posso falar mais interessante aqui também? Obviamente, nós temos o conceito do encoder e o decoder, é o que a gente tinha comentado na parte ali mais teórica. O encoder, a gente vai fazer o decoder, a gente vai utilizar a chave pública, e o encoder, nós vamos utilizar a chave privada. E a chave privada é algo que jamais deve ser vazada, porque senão, se a gente vazar essa chave, a gente literalmente, qualquer pessoa pode gerar o nosso token. Só para, não sei se todos já viram, basicamente é um, é isso. Chourição, como é falado aqui. Um chouriço de base 64 aí. Exatamente. Caraca, você não quer ver.
Você nunca tinha ouvido Boa. essa? Não, essa é boa aqui. Não, essa não, essa não. E é isso. Algum ponto aqui? Alguma dúvida, Pedro? Quer Ué, complementar alguma não, coisa? Não? aqui é Dali. Verdade, né? Só mais passar e depois E agora, mostrar eu tenho como que esse... autenticação e um JWT. O que eu faço com isso? Joga tudo no lixo e taca fogo? Aí aqui tem... Essa aqui é basicamente mais uma configuração que a gente está utilizando aqui o password encoder, que é qual que é a ideia do password encoder? A senha do utilizador 123, a gente não vai salvar a senha 123 na base de dados, porque senão já é uma falha de segurança absurda. Então a gente utiliza como é que eu vou dizer, né? Esse pacote aqui, essa lib para fazer a criptografia da senha do utilizador. E assim, a senha, posso até mostrar aqui para ficar mais visual. Quando se cria, basicamente essa senha aqui é uma senha 123 e ela fica encriptografada do nosso lado, a gente não sabe qual que é a real senha do utilizador. Pedro, que é bom essa encriptação e criptação, se quiser pode complementar isso aí também, Pedrinho. Uma coisa legal realmente do Bcrypt e até dos encoders de password é que independente do que você fizer, você nunca consegue descriptografar, porque é um mecanismo de hashing. Então, não tem uma chave de criptografia, vamos dizer assim. Você só O tem que é esse one way. hash? Hash é um conjunto de caracteres que na verdade, o hash, na verdade, é uma função matemática ah, feita para realmente encodar assim, e ela é uma série de cálculos em cima de qualquer tipo de bytes, vamos dizer assim, seja string, seja número, seja array, seja um documento, seja qualquer coisa. Você vai sempre produzir um número fixo de saída. Então, por exemplo, se você tem um SHA-256, são 256 bits para qualquer tipo de entrada. Um vídeo, um MP4 de 5 gigabytes vai sempre se tornar uma string de 256 bits. A ideia é que ele tem dois efeitos muito principais, que são os mais da hora, que é o Avalanche Effect, que seja, se você mudar uma vírgula, se você mudar um espaço, se você mudar o tipo de encode de UTF-8 para UTF-16, completamente mudado. Você muda completamente o SHA por conta do cálculo matemático. Então não tem como você prever, tipo, se 1, 2, 3 é esse chá, 1, 2, 3, 4 é esse chá. É impossível, não tem como fazer isso. E o outro é esse negócio do one way, ou seja, encriptou, então sempre que você encriptar 1, 2, 3, ou seja, você rachar 1, 2, 3, vai sempre dar a mesma coisa. É um conceito mais famoso ali dos bitcoins e das blockchains da vida, né? Que a ideia é que sempre que você fizer um hash, ele vai dar a mesma coisa. Então, se eu fizer um hash que tem 2 zeros no começo, esse hash vai ser para sempre ali com 2 zeros no começo. Mãe, curiosidades de Perfeito. hash aí. E é importante isso aqui, porque, novamente, segurança. Temos que pensar e não podemos ir no lugar, obviamente, não podemos ter nada exposto ali do lado do da nossa base de dados, que é uma questão sensível, né? Que é da senha do utilizador. E essa parte aqui, que é o Security Config, que digamos assim, que é a parte mais essencial, que é aqui, a partir daqui, o Spring a grande facilidade do Spring é fazer com que a gente foque menos em configurações, a gente consiga focar mais na regra de negócio, e aqui ele facilita muito isso. Então, com essa configuração aqui desse Spring Config, a gente torna o Spring Security habilitado, e ele já vai fazer várias coisas por padrão, que é proteger todas as rotas, todos os recursos. Por exemplo, se você criar um recurso novo e aquele utilizador não estiver autenticado, a partir daí você já consegue controlar todo esse ecossistema aqui voltado ali de liberar ou não liberar um determinado tipo de recurso. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem duas coisas importantes, que é o Enable Web Security e o Enable Batch Security. Quando a gente fala o Enable Web Security, novamente, estou com dúvida, clica lá, dá uma lida na documentação, que é explícita a documentação normalmente é algo super claro, que está escrito aqui. Então ele vai criar um filter para a gente, e esse filter é que a gente vai fazer aquele override que vai estar ali, e esse método é que não sei se vocês lembram, aquele pré-authorize e pro-authorize é que ele habilita que a gente tenha esses pré-authorize e a gente possa utilizar isso daquela forma que estava naquele controlador. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem esse filter, né? A gente criou esse filter, e que esse filter ele vai fazer
Muita coisa, basicamente aqui. E não é nada absurdo, não é nada demais, mas vou tentar passar de uma maneira um pouco mais simplista aqui. O que ele mostra aqui, ó, nessa linha aqui, é que qualquer recurso que não seja esses de cima, ele precisa estar autenticado. Então a gente já torna o nosso código um pouco mais seguro. Então aqui eu deixei alguns recursos, como o Elm, o Token, o esse aqui depois nós vamos passar o ODC HTML, o Statics, algumas coisas que eles não precisam de segurança, porque ou ele faz parte do fluxo do ODC e ele não vai estar autenticado, ou, nesse caso aqui, a gente entendeu que ele não precisa de estar autenticado é por conta daquele recurso especificamente. E aqui ele vai precisar dessa autenticação. Seguindo aqui, esse form, eu vou dizer que ele vai precisar, se não me falha a memória, usuário e senha, que ele vai aparecer a famosa página ali do Spring Security, que é o usuário e senha, nós vamos ver ela daqui a pouco, que é para você colocar o seu usuário e senha, e aí ele vai fazer todo o inicial fluxo. Por terceiro, isso daqui é o Auth2, onde nós vamos dizer para onde que isso aqui é para o login social, é importante, a gente fez aqui dois tipos de login, que é o login com usuário e senha e o login social, que é, por exemplo, utilizando o Google, que é o exemplo que nós vamos colocar aqui também. Então, é onde que ele vai fazer o redirect, é onde ele vai fazer a parte de quando ele for logado com sucesso, ele vai ser redirecionado para esse contexto, perfeito? E terceiro aqui, esse Auth2 Serverless, se não me falha a memória, é onde a gente vai estar fazendo... Ah, lembrei. Onde nós vamos realmente fazer a conversão do nosso token. Então, basicamente, é como que nós vamos fazer a geração e como que nós vamos fazer a geração do nosso token autenticado. Então, a gente, logo a mais abaixo aqui, a gente tem mais um compilado de informações onde nós vamos colocar tanto a parte de o que é importante para gerar o nosso token, como, por exemplo, aqui, o que é. Vou recapitulando, calma aí, se eu ver. Grand Credentials. Ok. Enfim, basicamente vai ser o que vão ter as duas coisas importantes, né? A geração do token e do token Converter e as como. informações do token no contexto da aplicação. Isso, Exatamente. Obrigado, Pedro. imagina. E, por fim, esse aqui é um último ponto importante, que o que no token vai ser o claim principal. Você pode colocar o que você quiser. No caso aqui, a gente colocou o e-mail do utilizador. Acho que é isso. Não sei se alguém todo mundo já tinha visto essas configurações, ou todo mundo conhece as configurações, sabe como tem mais alguma dúvida ou algo que queira complementar, falar. Acho que seria legal também a gente ver só um exemplo do login com o Google ou alguma coisa do gênero assim. Rodando, né? É? Pode ser. Então, o que a gente tem aqui? É aquela página, tem uma páginazinha HTML, um recurso, tá? Que basicamente foi colocado aqui, uma página HTML, o que ele faz? Quando ele clica no login, ele vai iniciar login. Desculpa aqui, não segui nenhuma das boas práticas aqui de fonte, só foi colocado aqui para exemplificar, tá bom? Então, basicamente, é para simular o fluxo do IDC, que a gente havia mencionado. Quando a gente clica no iniciar login, ele vai mandar um authorization. E esse authorization ele vai falar quem que é o client ID, para onde vai ser o redirect, que a gente havia falado, né? Depois que ele tiver o login com sucesso, para onde que ele vai o redirect e quais são os escopos necessários para aquele contexto, né? Se é o e-mail, se é o profile, se é o OpenID, que é importante também, e o status aqui é só para evitar, para ter segurança também, para ter um contexto de segurança. Então, quando a gente olha para cá, ele fez o login, ele foi para aquela página inicial, e aqui acho que é legal a gente mostrar também o que ele vai fazer aqui. Basicamente, ele coloca o redirect desculpa, ele vai para o authorization e faz um redirect para o login. Por quê? Porque ele não está autorizado. Então, é exatamente isso. Ele já sabe qual que é o callback, mas ele ainda não foi autorizado. Então, ele foi para a página de login. Aqui, a gente tem a opção tanto do Google e também quanto a opção de digitar a senha. Então, se a gente vier aqui, você quer que faça qual primeiro, Pedro?
Tanto É faz, pode diferente. fazer os dois aí. Pode fazer os dois aí. Vale. gmail.com. 1, 2, 3. A hora da verdade, né? Vamos ver. Cara, no breakpoint, posto. Tem breakpoint, eu ia falar. Geralmente é É, essas horas que dá errado mesmo, é normal. vamos lá, deixa aqui, authorization. Então, 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 Eu ia falar basicamente, dele. o que ele fez aqui? A senha Nunca estava duvidei. correta, e até eu duvidei. A senha estava correta, ele gerou um access token. Se a gente ver, a gente validar esse access token aqui, o que ele tem? Nossa senhora, faltou, né? Agora já está chegando no final, espera. Agora já não vale mais. Agora já não vale mais a pena. Ctrl C, se a gente vier JWT.io, jogar ele aqui, o que a gente tem? Foi o que a gente comentou, né? Ele vai ter a parte do header, vai ter a parte do payload gerado, a role users, o yes, onde foi feito, onde que foi gerado esse token, o name, o tempo, o name, né? No caso aqui é o nome do meu utilizador. Poderia colocar outra coisa, caso você queira. Na verdade, isso aqui a gente pode colocar o que a gente quiser, né? Esse que é o ponto. O tempo de expiração do token, que é quanto tempo que esse token vai estar válido. E por fim, aqui ele é importante, a gente tem que colocar se ele está validado ou não. É engraçado, esse trem mudou de ontem para hoje. Ele estava mais em cima. Porque aqui, qual que era a ideia agora? A gente colocar a chave pública para validar se esse token realmente foi assinado ou não foi assinado. Perfeito? Então, podemos fazer esse teste, mas eu vou tentar achar um outro aqui. Daqui a pouco eu pego a chave pública aqui. Acho que Quer comentar aqui? bora fazer só o login do O login Google, porque social, também a né? gente já bateu o tempo aqui. Boa verdade. E o login do Google, que é basicamente isso aqui. Deixa a sessão que foi gerada, né? Porque a gente ainda trabalhando com sessão. Vou deletar a sessão, vou voltar aqui pro ainda C, login social, vai pedir para selecionar a conta do Google e ele vai voltar com um pouco uma imagem diferente, mas vai retornar um token para a gente aqui também. E é interessante falar Perfeito? também aqui que o Google não dá nenhuma senha pra gente. Ele não bota Sim. nenhuma senha no nosso base de dados, ele não faz absolutamente nada. Ele só gera um token, como se fosse um OTP, E pronto. e delega pra gente. Exatamente. Se a gente for ver na nossa base de utilizados de usuários, a gente tem dois usuários. O primeiro, que era o Pedro, e o segundo, que é o do Google, que ele não tem senha. Então, a ideia é que ele retornou um token e funcionou dessa forma. Boa. Pô, Bom, é isso. acho que só pra terminar, né, dar um contexto do. Pô, Duas coisas, né? Primeiro aqui. Desculpa, Pedrão. Deixa eu. Não saiam ainda, pessoal. Principalmente agradeço aí vocês por terem ficado até aí. O que a gente queria deixar aqui muito claro é que esse é um projeto open source, né, no caso, e é um software aberto aqui para os colaboradores da UBI, para que a gente possa colaborar junto e que a gente consiga tocar essa academia junto. A ideia é que a gente tire dúvidas, fala assim, pô, não entendi por que aconteceu isso, ou, pô, esse aqui seria o melhor jeito de implementar ou alguma coisa assim. E é isso. É que a gente vire realmente uma comunidade. Bom, e mais uma vez agradecer vocês. Não sei se vocês. Bom, toca aí, Pedrão, depois a gente faz a cerimônia, a finalização aí. não, acho que é isso. Eu acho que um ponto aqui que é legal, como o Pedrinho falou, é organizar. O Bruno, se a gente for, se vocês pegarem esse código, tá lá, ele tem vários to-dos, tá? Que é para fazer, por exemplo, algumas coisas que não foram feitas, seja o client aqui, ele tá em memória, tem outros pontos aqui que tem vários to-dos pelo código. Por exemplo, aqui eu estou buscando a role user hardcode, então a gente poderia utilizar ela buscando na base de dados baseado no nosso modelo, né? Então a gente poderia criar um campo de roles. E o Bruno, por exemplo, eu acho que ele fez um pull request, né, Bruno? Se não me falha a memória, ele tinha feito e agora não. Eu posso, só dando a minha contribuição aí também, nessa parte open source,
eu acho que a ideia, de fato, né, para evoluir a aplicação eu acho que é o caso de muitos dos que vão se juntar a essas sessões, mas a princípio a gente não tem nenhum acesso, né, ou acessos limitados ao repositório do Splitwise. Acho que o Pedrinho já compartilhou também. Mas aí, uma das estratégias que a gente pode ter, que eu inclusive utilizei aqui no processo de pull request, é fazer o fork do repositório original, né? E, inclusive, o to-do do multi-client foi um to-do que eu trabalhei um pouquinho, que foi para já deixar essa parte do IDC no banco de dados, e com isso a gente poder explorar um pouquinho mais a partir de agora a parte de client, né? A partir do client ID, a gente definia as scopes, as roles de cada um dos usuários, que isso é uma parte que a gente falou um pouquinho, né? O RBAC ali, mas acho que a gente consegue até aprofundar um pouquinho mais no enfim, implementando esse multi-client. Então, um dos merge requests o pull request que está aberto é sobre isso. E além também do uso do Lickbase ali para começar a versionar nosso banco de dados. Porque a ideia é essa, a aplicação ela vai crescer e aí a gente tem que ter esse tipo de organização na colaboração. Então, tem essa questão do fork. O GitHub, eu não sei se todos trabalharam já com fork, mas o GitHub é bem transparente nessa parte do fork. Você pega o repositório original e passa para o repositório na sua conta, né? E até quando você vai abrir o pull request, como ele já identifica isso como um fork, ele sugere que o seu pull request seja direcionado ao repositório original. Então isso é altamente recomendável para o pessoal aí que tiver curioso e fala, pô, quero fazer uma mudança nesse código. Manda bala. Forca o projeto, abre faz o clone, faz suas modificações e o seu pull request pode ser direcionado direto para o repositório original, que aí a gente consegue revisar, consegue ver o que aconteceu, fazer algum comentário, ter esse tipo de comunicação aí com a comunidade também e com as pessoas que quiserem colaborar com o projeto. Então, essa é a parte aí que eu também tentei reforçar. Então, Boa. o objetivo é a gente, aqui na UB, fazendo uma espécie de engenharia reversa do antigo Splitwise, né? O aplicativo que existia, é isso? Eu tô por fora de qual é o projeto. Vai lá. A ideia do projeto aqui é realmente a gente usar esse projeto, ou seja, o Splitwise, como uma forma de aprendizado, porque, querendo ou não, é um projeto que faz sentido para a maioria das pessoas. Ou seja, se você tivesse um aplicativo de dividir custo e você não tivesse que pagar nada e fosse seu, pô, maravilha. E a ideia é aprender os conceitos de como aplicar design patterns. Querendo ou não, é um projeto que é muito suscetível a design patterns, porque tem muitas coisas que são aplicáveis igualmente e por aí vai. Eu diria que o Splitwise ele vai funcionar como uma referência e desse cara a gente vai tentando extrair bons conteúdos para estudar e para desenvolver em comunidade, eu diria. Obviamente, muito provável que a gente não consiga chegar no nível do Splitwise, porque, né, as interações não são as mesmas como se você estivesse lá desenvolvendo de fato a aplicação e etc. Mas é a oportunidade perfeita da gente explorar a aplicação, ver o que ela tem ali igual o Pedrinho falou, design pattern, ou mesmo esse tipo de implementação de segurança, um exception handler, não sei. Conceitos ali que a gente tem no nosso dia a dia desenvolvendo em Java e aplicar nessa aplicaçãozinha aí Eu falo isso que se brincar, eu posso falar com o pessoal do front-end pra, tá ligado? Fazer a mesma coisa com eles lá e se comunicar, inclusive. Fazer um front-end para essa Poderia aplicação. ser Inclusive, excelente. isso é um dos planos pro. A Esse é no gente plano da academia. no primeiro webinar a gente mostrou um pouco do plano, né, de como seriam essas apresentações. E tem aí um foco mais para frente que é a integração desse Integrar. projeto com outras comunidades. Então, pode ser a comunidade de DevOps para fazer como a gente publica e como a gente faz uma pipeline em cima disso. Pode ser a comunidade de front, saber como que a gente faria um front-end, por exemplo, para autenticação, ou um front-end que propague sessão, essas coisas assim, e por aí vai. Mas sim, a ideia é essa. E a ideia é que realmente isso aqui vira uma comunidade, que quem quiser aprender, quem quiser partilhar e também chamar o pessoal para vir. O Vitor veio dessa vez aí pelo Pedro e também pode vir mais gente, né, por vocês. Não tem problema convidar. Eu não sei quanto a chamar pessoas fora da UB. Realmente não sei quanto a isso teria que ver com a academia.
Mas se tiver na UBI, se você tiver um grupo, se você tiver alguém que está querendo aprender Java, se quer É aprender aberto, né? back-end, Porque ele tá postado no LinkedIn, É tá verdade. aberto. então, Então, eu acho que é de boas, que eu já fiz uns webinars que veio uma galera completamente aleatória, assim. Eu não é também. isso. Então manda bala, Mas publique no legal. webinar. É É bom isso. saber que o Leonardo, então, ele é, é um representante do front aí. É, lá. É, então, aí é a primeira, o primeiro contato para integração aí, depois Aí, da ó. aplicação, então. Ah, é boa. E também queria aproveitar também o tempinho aí para comunicá-los, né? Que o Bruno também é o novo dinamizador aqui da parte da comunidade de Java. Vocês vão estar vendo o rostinho dele aí muitas mais vezes. E bom, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem PR, mandem comentários, mandem issues, mandem e-mail. Se vocês também quiserem apresentação, dá um toque aí na academia, que aí a gente manda para vocês. Se vocês não tiverem mais nada e puderem abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho só, para depois postar, ficar legalzinho para todos.